Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar. Amada irmã, amada preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus, tudo bem? Eu espero que você esteja, sim, muito bem. Nós estamos aqui no Ministério Ezer, mulheres firmadas no propósito, cultivando e vivendo a cultura do reino de Deus. Nesse Estudos que Edificam, continuamos falando sobre as mulheres que se encontraram as suas virtudes em Jesus, segunda parte. Hoje nós vamos falar de duas irmãs, lá de Betânia. Mas antes de adentrarmos no nosso tema em si, eu convido a irmã Sueli para fazer a oração inicial e nós darmos prosseguimento aos nossos avisos e o estudo de hoje. Irmã Sueli, é contigo. Amém. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Pai, na tarde dessa terça-feira, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos que nos foram dados, por nos guardar, a nós, a nossa família, pelo nosso café da manhã, pelo nosso almoço, nosso lanche da tarde. E agora, Senhor, de podermos estar aqui aprendendo mais de Ti, Senhor, unidas no único propósito, Senhor, que o Senhor use os teus servos para falar conosco, Pai. Nos ensinar mais e mais da tua palavra, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Fica conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é lindo em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Vamos então para a agenda do mês de abril. Estamos no ano de realinhamento aqui no Ministério Ezer. Ainda temos, no decorrer dos próximos dias deste mês, a sala de oração na próxima quinta-feira. Semana de devocionais começa no dia 24, será 6 dias aí, as mulheres trazendo os devocionais Palavras de Bênçãos, baseado nas mulheres que ativaram as virtudes ao se encontrar com Jesus. Quais foram as virtudes que essas mulheres ativaram em si? Dia 27, última segunda-feira do mês, nós temos o nosso jejum mensal. Temos o nosso Clube Ezer, Clube de Leitura Ezer. A dica de leitura deste mês é Ezer, Esposa Zelosa, Essência do Reino, escrito por mim, e também A Mesa com Ele, da Lili Zoe Lili. A leitura bíblica dessa semana, nós estamos terminando já o livro de Êxodo. Se você está nos acompanhando ou não, dê continuidade de Êxodo 22, depois você vai retornando aos livros que nós já lemos. Já foram mais de 20 livros lidos aqui no Ministério Ezer. Sem mais delongas, vamos passar então para o nosso estudo em voga de hoje. Nívia, com você. Oi, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Obrigada aqui a presença de todos que estão aqui com a gente. É sempre muito gostoso estarmos aqui para falarmos das coisas que Deus tem nos revelado e tem nos ensinado. Então, se vocês lembram no último estudo, esse aqui é a parte 2, nós tivemos a parte 1 no mês passado, então vocês olham lá no nosso feed de estudos, e aí lá vai estar as mulheres que encontraram suas virtudes em Jesus. E nós falamos de Maria, mãe de Jesus, e de Isabel, que é a sua prima. Então, ali era uma família também, né? Querendo ou não, era a parentela, a família maior. E hoje nós também vamos falar da família. Então, nós escolhemos, né, duas irmãs. Então, no mês passado foram duas primas, então era uma parente um pouco mais distante, mas que mesmo assim Deus interliga ali para um propósito, né? Isabel serve ali como mentora para edificar a fé de Maria, ali uma prima. Eu acho muito lindo, porque Deus utiliza, né, ali as famílias, né? Os propósitos entre famílias. E a família, que é a nossa raiz, ela é tão preciosa, né, que
A gente vai ver a genealogia de Jesus ali também sendo descrita para honrar a raiz, né? Então, é muito importante, já começando com essa palavra aqui, de nós amarmos as nossas famílias, seja ela de origem, seja a sua família, obviamente que Deus te deu agora, com seu esposo, com seus filhos, mas a gente não pode deixar de honrar as nossas origens, né? Por isso que a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que tenha dias longos, né, de paz, de vida. Então, é muito importante isso, porque o que nós temos visto hoje, não hoje em dia, mas já há bastante tempo, a cultura das trevas vem para desfazer essa amizade, esse elo familiar, seja ele da nossa família de origem, seja ele da nossa família atual. Então, é muito importante, irmãos, que a gente possa viver em harmonia, né, para que o Senhor, a Bíblia diz ali, em qual bom e qual suave, Salmo 133, que os irmãos vivam em união, ali o Senhor dará bênçãos, né, e vida para sempre. Então, às vezes, a gente quer ter uma família de paz, a gente quer ter uma vida de paz, mas nós não queremos viver em família, nós não queremos ter harmonia. Então, é muito importante nós darmos essa importância, restaurarmos aí, voltarmos às nossas origens, termos orgulhos das nossas origens, glorificar a Deus por isso, por mais que muitas de nossas origens também eram desviadas dos caminhos do Senhor, mas nós estamos aqui, irmãos, e de alguma forma eles foram a nossa base. Pode ser que eles não conseguiram atingir o que você atingiu, mas eles seguraram aqui a base. Então, tudo que acontece ali serve para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é muito importante nós valorizarmos, eu quero dar essa palavra de valorização da família, porque nós vamos falar de uma família que ali em João 11:5 diz que Jesus amava. Era uma família pequena, eram 3 irmãos apenas. Por quê? A gente verifica que essa família, ela não aparece muito na Bíblia. Principalmente, ela vai aparecer nos evangelhos, em alguns evangelhos sinóticos, dali dos evangelhos sinóticos apenas. Mas quando ela aparece, ela traz grandes lições para todos nós. E, como eu já apresentei, nós temos aí uma família de irmãos, Maria, Lázaro e a própria Marta, que é a que eu vou começar a falar com a Marta. Então, eu denominei aqui, né, quando o Senhor ministrou no nosso coração sobre Marta, Deus falou muito no meu coração, eu me identifiquei muito com Marta naquela época, quando a gente escreveu esses devocionais, porque para quem nos acompanha desde o início, esses devocionais, eles foram feitos na forma de devocional uma vez, e agora nós estamos nos aprofundando e transformamos eles em estudo. Então, falando isso, da importância da família, como Deus tem usado as famílias para abençoar o seu povo, para cumprir propósitos, vamos honrar as nossas famílias, vamos falar de Marta, uma das irmãs dessa família. Bom, aqui a Marta, ela vai aparecer pela primeira vez na Bíblia, no livro de Lucas, então você pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Então, esse versículo, ele começa dizendo assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Ponto, vou fazer um ponto aqui. Da onde que Jesus estava vindo? Primeiro que ele estava vindo com os seus discípulos, aproximadamente umas 16 pessoas, no mínimo, né? Estavam ali, porque tem os discípulos, tem ele, mais algumas mulheres. Depois tem a família de Marta, que é Marta, Lázaro e Maria. Então, eles estavam vindo das missões dos 70, e eles estavam vindo também do ensino que Jesus, logo acima do versículo 38, no versículo 25, diz que Jesus ensinou aqui a parábola do bom samaritano. Então, as pessoas que acompanhavam Jesus já tinham ouvido isso, já tinham vindo da missão dos 70, ou seja, que os espíritos malignos submetiam ao poder do nome de Jesus, eles estavam muito felizes com essa experiência, e Jesus já tinha dado ali um ensinamento para eles, dizendo, olha, não se alegrem só por causa disso, mas principalmente porque vocês
né, tem ali o seu nome escrito no livro da vida, porque vocês têm ali uma promessa de um novo céu, de uma nova terra. E então os discípulos já tinham esse ensinamento de Jesus. E aí depois Jesus veio com o ensinamento sobre o bom samaritano, que aí, para quem não lembra, o bom samaritano, os samaritanos não falavam com os judeus, eles eram inimigos. E só que passou uma pessoa, um judeu, ele foi assaltado e machucaram ele e ele estava caído. Passou um sacerdote, passou um levita e nenhum deles, que era do próprio judeus, não o ajudou. E passou esse samaritano, que se a gente olhasse assim pelos olhos do homem, ele que nem ia ajudar mesmo, né? Mas ele foi o que ajudou, e ele não só ajudou, ele carregou, levou na hospedaria, e ainda disse assim, o que ele gastar, pode colocar na minha conta. Né? Então, isso os discípulos, nesse momento que a gente fala que eles estavam no caminho, era esse caminho que eles tinham acabado de vir, né? Então, era esse caminho aí de aprendizado, né? De caminhar ali pelos povoados. E aí ele chega nesse povoado ali de Betânia, né? E aí segue o versículo. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-os na sua casa. E aí fala, né? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Continuando, aí se a gente for ver, Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Bom, aí começa esse encontro de Marta com Jesus. Então, esse aí, pelo menos que é relatado na Bíblia, não se sabe aí se esse foi o primeiro também encontro da família, ou se eles já tinham alguma relação, e aí eles falaram, vou passar em Betânia, vamos lá na casa, né, do meu amigo Lázaro. Lá no filme, naquela série The Chosen, eles dão a entender que Lázaro conhecia Jesus de bastante tempo, né? Então, desde criança até, cresceram ali junto, perto. Então, deu a entender que eles conheciam essa família já há bastante tempo. Mas aí não diz claramente, né? Isso mais é pelos estudiosos. Porém, dá para parecer também que Marta parece ser a irmã mais velha, né? Tem aquela irmã mais velha que fica com aquela responsabilidade sobre os irmãos mais novos e sempre, às vezes, quer coordenar, quer tomar frente, sente-se nessa responsabilidade, mas também não deixa claro que ela seria a irmã mais velha. Também dá um indício de que ela é solteira, eu coloquei ela solteira porque não aparece em nenhum momento uma citação aí do seu esposo, mas sim, sempre aparece os três ali, até inclusive quando Lázaro ele morre, né? A gente verifica ali aparecendo sempre os três. Então parece que também eles não têm pai nem mãe, talvez fossem órfãos, né? Então ali a gente entende mais ou menos essa situação dessa família. E a gente verifica também, depois nós vamos concluir, reiterar lá no final, mas que parece que a linguagem de amor de Marta é ato de serviço, né? Porque a gente vê aí Marta tomando essa responsabilidade de convidar Jesus para entrar na sua casa e também servir. Né? Então, naquela época, quando você recebia ali, obviamente, não só naquela época, mas hoje mesmo, quando você recebe alguém, né, geralmente nós gostamos de oferecer alguma coisa, estar com a casa organizada. E vamos colocar aqui, né, gente? Eram aproximadamente umas 16 pessoas, não eram poucos, não é? Então a gente precisa lembrar disso. Porque às vezes a gente condena Marta, mas vamos entender essa situação. E aí eu gostaria de deixar essa frase aqui, né, logo de inicial. O problema não está no fazer, mas na intenção do coração ao fazer. Então, assim, às vezes as pessoas falam, Marta, né, tá muito atribulada, tá muito cheia de coisa, mas a gente entende aí que Marta, ela amava, ela tinha essa linguagem de amor, ela gostava de fazer, porém ela precisava ter aí um alinhamento desse seu dom com o céu.
né? Então, a gente vai ver aí algumas questões aí que envolvem esse fazer da Marta. Pode passar. Nessa dinâmica aí que eu coloco, né? A gente vê que Marta, ela se destaca aí pela sua hospitalidade, ela também é uma mulher dinâmica e ela é uma mulher decidida. A gente vai verificar um pouquinho mais lá adiante. Bom, aí entra numa parte do tratamento. Marta, ela gostava de servir. Talvez por ser essa irmã mais velha, ela tinha que tomar a decisão. Então, tanto que ela que convidou Jesus para entrar junto com os seus discípulos para receber, né? Ele entrou na aldeia e ela foi lá no povoado e falou: olha, podem vir aqui na minha casa e tal. E só que aí a gente vê uma questão de Marta, né? Ela começa a ficar, quer ver, vamos ver no versículo 40, que está aí, não fala assim. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhes que me ajude. Né? Então, a gente está vendo aí, Marta, nessa situação, porque no versículo anterior a gente viu que Jesus entrou na casa, Maria foi o quê? A seus pés. A Miriam vai falar um pouquinho mais sobre Maria, e ela foi ouvir o ensinamento de Jesus. E Marta ali foi organizar as coisas para receber, talvez até pegar uma cadeira, organizar um banco. Imagina, né? As pessoas vão chegando na sua casa, um monte de gente, 16 pessoas, talvez você não tivesse cadeira para todo mundo, não sei. E aí você tem que pegar da cozinha, tem que pegar do quarto, tem que ir por ali. Ou se a casa já estava esperando. Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que receber pessoas, e bastante como é nesse sentido, a gente precisa ter um dinamismo, não é? E só que a questão, como eu falei anteriormente, não é fazer. Não tem problema a gente receber pessoas. Não tem problema a gente estar organizando. A questão é como é que está o teu coração fazendo isso. Marta, o que Marta fez aqui? Marta se incomodou com a atitude de Maria. E aí a gente vê como se ela olhou para ela fazendo aquilo e olhou para Maria não fazendo. Então ela se incomodou. E aí ficou aquela questão assim, poxa, né? O que é justo aqui? Será que é justo eu estar organizando sozinha e Maria não fazendo nada? Por que ela se incomodou com Maria? Porque Maria era sua irmã. Quem que a gente vai se incomodar? Tem gente que se incomoda com qualquer evento que passa, né? Mas, principalmente, nós vamos olhar para aquelas pessoas que estão mais próximas da gente e que a gente espera que seja sensível à nossa situação, à nossa agonia, né? Então, veja, quem é casado, às vezes está passando por uma situação, aí só basta olhar para o marido, ou o marido olhar para a esposa, que você já sabe, né? Ou então, assim, dá aquele toquezinho diferente, a pessoa já sabe. Então, nesse momento, talvez Marta estivesse olhando para Maria, estivesse dando um toque para Maria, estivesse fazendo, né, assim, e nada de Maria, né, Kov, né, ou então, assim, passava, oi Maria, não sei o que, alguma coisa, de repente, nada de Maria, talvez, prestar atenção para Marta, porque ela estava prestando atenção em Jesus, né, depois... a Miriam vai falar um pouquinho mais, mas eu estou me colocando no lugar de Marta. Às vezes nós estamos, porque eu me identifico muito com Marta. Marta era uma mulher dinâmica, e era uma mulher que gostava de receber, então ela queria receber o melhor. Imagina, Jesus na sua casa, você vai querer receber de qualquer jeito? Não, você vai querer apresentar, talvez, seus melhores pratarias, se você sabe fazer um pão, ou se tem alguma coisa que você sabe fazer de melhor, é isso que você vai querer apresentar, não é? Pelo menos eu acho que é assim, a gente quer apresentar o melhor para Jesus. E eu quero pensar em Jesus aqui na minha casa, e eu quero dar o melhor para Jesus aqui na minha casa. E o melhor para ele, para Jesus, é o nosso coração. Não, ele é espírito e espera que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é só o material, não é nem material, na verdade, é o espiritual. E Marta estava preocupada com o material, mas por quê? Porque naquele momento, Marta
demonstrou, eu coloquei essa frase aí, que foi uma frase que me chamou a atenção enquanto eu estava escrevendo, quando abrimos as nossas portas para Jesus, a porta da nossa casa para Jesus, nós vamos conhecer a intimidade de Jesus, mas ele também vai conhecer a nossa intimidade. Nós também, quando a gente fala entre Jesus, Jesus também vai conhecer o que está no nosso coração, a real intenção do nosso coração. Então, quando Marta chega para Jesus e fala, ei, Jesus, você não está vendo que Maria não está fazendo nada e eu estou ficando atribulada? Faz alguma coisa. Então, Marta, tudo bem que ela estava atribulada e foi para a pessoa certa, né? Que é Jesus, que é aquele que diz que quando você está cansado e sobrecarregado, venha até a mim e deixe os seus fardos. Ela foi na pessoa certa, ela foi lá para Jesus, eu estou atribulada, eu estou precisando de ajuda. Mas Jesus, isso mostra que Marta mostrou o que realmente ela estava passando naquele momento. Ela mostrou um espírito confrontador. Esse espírito confrontador, ele vem de onde? Ele vem de uma atitude de comparação. Quando você vê quando você nota, né, a sua fragilidade em comparação ao outro, ou quando você nota a fragilidade do outro em comparação a você, você executa um julgamento. Então, nesse julgamento, você vai confrontar ali as duas situações. Então, eu estou aqui trabalhando, fazendo as coisas sozinha, e a minha irmã está ali, só sem fazer nada, só ouvindo Jesus. E a casa é minha e dela. A família é nossa. Então, ela começa a ter essa comparação. Só, queridas irmãs, que quando a gente faz algo, a gente não pode deixar essa comparação entrar. Porque senão eu vou começar a me comparar com a irmã Sueli, eu vou começar a me comparar com a irmã Miriam, eu vou começar a me comparar com a irmã Gleide, com a irmã Glaucia, com a irmã Solange, eu vou começar a me comparar. Eu estou fazendo algo que aquela pessoa não está fazendo. É justo isso? Será que eu não estou fazendo demais? E eu começo eu mesma me julgar e julgar a pessoa. Eu começo a julgar a atitude da pessoa. Só que a Bíblia diz que a gente, para julgar alguém, a gente tem que tirar primeiro o cisco dos nossos olhos, a trave, né? Não é nem o cisco, é a trave dos nossos olhos. E aí é o que Marta não estava entendendo, que ela se incomodou com a atitude de Maria e ela começou a se comparar. Maria está ali de boa e eu estou aqui. Às vezes a gente faz isso, né? Faz isso em relação ao nosso marido, faz isso em relação aos nossos filhos, faz isso no trabalho. Você começa a dizer, só eu fico fazendo hora extra, a pessoa nunca fica, só eu, só eu, só eu. Eu tenho uma irmã, uma pessoa que eu conheço, que ela fala assim, só minha mãe só mandava eu fazer comida. Porque ela não mandava minha irmã fazer comida, porque a minha irmã não sabia fazer, ela fazia de qualquer jeito, minha mãe gostava como eu fazia. Então, minha mãe acabava só mandando eu, porque ela fazia de uma forma boa a comida. Então, o que a mãe, né, concluiu ali? Bom, ela gosta de fazer, então eu vou deixá-la fazer, e pelo menos ela faz bem, todo mundo se deleita. Mas Marta aqui, ela meio que no coração dela, ela mostrou no coração dela que ela estava se comparando com Maria. Né? E uma disputa, minhas amadas, ela só acontece se você entra na disputa. E é tão interessante que Maria ali, ela não disputou com Marta, ela nem falou nada. Jesus é que se fez todo o ensinamento. Então, assim, só Marta estava disputando, só ela sozinha ali, incomodada só ela, e Maria estava na dela. Então, caso contrário, se você não entrar na disputa, você pode dizer assim, essa irmã fica disputando comigo o tempo todo, ela parece que tem inveja de mim, essa pessoa tem inveja de mim, porque está o tempo todo querendo disputar comigo, ser melhor do que eu, mostrar que é melhor. Mas veja, minha amada, essa pessoa só disputa com você se você estiver disputando com ela. Esse sentimento só vai vir para você se você também estiver disputando com ela. Se você não estiver disputando com ela, isso não vai interferir na sua atitude, nem vai interferir na sua vida, nem vai interferir no seu sentimento, porque você não está nessa disputa. Vocês entenderam? E Marta estava sozinha nessa disputa aí. Eu não sei o coração de Maria, não sei o que Maria falou, se Maria realmente
estava ali na adoração tão intensa que ela não entrou nessa disputa. Então, isso é muito libertador. Você que pensa, é porque fulano disputa comigo, porque fulano quer ser só melhor que eu, porque fulano é isso, fulano está querendo disputar comigo, é porque você também está disputando com ela, porque senão você não está se incomodando. Então, de hoje em diante, deixa essa pessoa que Jesus trata, deixa que essa pessoa, o Senhor vai tratar. Né? E você não precisa se desgastar, você não precisa se atribular, você não precisa entrar na disputa. Então, esse aí é o nosso post-it, né? Aí dessa parte de comparação. Então, quando a gente encontra com Jesus, ele vai revelar isso no nosso coração. Ele vai revelar. E geralmente, essas pessoas, né, que têm essa necessidade de disputar com a outra, é porque tem uma fragilidade emocional. Ela tem necessidade de mostrar o seu valor. E quando a gente tem essa necessidade de mostrar o seu valor, é porque, na verdade, a gente não está encontrando nosso valor. A gente não sabe qual é o nosso valor, então a gente tem necessidade de mostrar o nosso valor através de atitudes, através de feitos, através de reconhecimento. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele já te conhece. O Senhor, Ele já sabe o que está no teu coração. E Ele não quer que você se atribule por conta disso. Ele não quer que você viva nessa vida de disputa, porque essa disputa, a raiz dela é em Satanás, meus irmãos. A raiz da disputa, a raiz da inveja, a raiz desse confronto, ela vem em Satanás, ela vem no inferno, ela vem das trevas. Sim, porque assim que começou. Em Ezequiel 37 diz que Ezequiel 37 ou 38, enfim, em Ezequiel, quando fala ali, né, do rei de Tiro, que representa ali Satanás, fala que ele intentou ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus, e a inveja nada é mais do que um sentimento maligno. A inveja, ela está dizendo assim: eu quero estar no seu lugar, mas não só estar no seu lugar, eu quero destruir aquilo que você tem, eu não quero aquilo mais, que eu não quero que você tenha. Que é isso que era o sentimento de Satanás em relação a Deus. Ele queria estar acima de Deus, e hoje ele quer destruir aquilo que Deus criou do reino de Deus. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Eu não estou falando que Marta tinha inveja de Maria, eu estou falando que existia uma comparação entre as duas. Pode ser que tenha uma raiz de inveja nesse sentido, porque de repente talvez ela quisesse também estar ali no lugar de Maria, mas se ela e Maria ficassem sentadas aos pés de Jesus, quem ia cuidar da casa? Quem iria, né, organizar as coisas? Então, talvez ela quisesse estar ali também. E aí ela foi para a pessoa certa. Ela falou: Senhor, não te importa? E aqui ainda fala mais, que ela estava distraída. Então, mais uma vez, vamos para o primeiro post-it, né, ali, da primeiro slide. Mais uma vez, é a intenção do coração que importa. Ela estava distraída, Jesus estava na casa dela e ela devia estar pensando: quantos pães que eu vou servir, quantos copos, e Jesus estava falando, talvez Jesus estava ensinando, e ela estava distraída. Então, minhas queridas irmãs, nós recebemos Jesus na nossa casa. Não se distraia, esteja atenta para ouvir o ensinamento do Mestre, para servi-lo, para adorá-lo, para ouvi-lo, aleluia. E esqueça o próximo no sentido de disputa, no sentido de tribulação. Você tem que fazer a sua escolha. O que a gente aprende com Marta? Que Jesus ensina para Marta. Jesus fala assim, depois, no versículo 41, diz assim: Marta, Marta,
e estar ansiosa e afadigada, ou seja, ela estava ansiosa para saber como que ela ia servir o pessoal, e além do mais estava se cansando, ela estava ficando cansada, porque devia estar indo para um lugar para outro, e vai pegar isso e pegar aquilo, e lembra, meu Deus, tem que pegar mais isso, e ela estava com muitas coisas, mas uma só é necessária, o Senhor falou, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Qual era a boa parte? É receber Jesus em espírito e verdade. Aleluia. Então não entre na disputa. Não entre na disputa deste mundo, não. Não entre na disputa da comparação. Não entre. Deixe Jesus entrar na sua intimidade e retirar todo esse espírito confrontador de comparação, de inveja, de baixa autoestima, que leva a gente a ir a essa disputa, que precisa ter esse controle, porque a gente vai ver uma insegurança também. Aquele que quem quer muito controlar, fica inseguro quando Jesus chega, porque diante de Jesus ninguém controla nada, e Jesus controla tudo, aleluia. Jesus é o Senhor, Jesus é o que reina. Então, quando ele chega, acabou o teu reinado. Quando ele chega, acabou o teu controle de tudo, aleluia. E aí o teu espírito, se você não se render, você vai ficar com o espírito agitado. E um espírito agitado gasta muita energia, sabe? Fica aquele pensamento acelerado, em loop, e você está gastando energia e fica cansada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Jesus, quando ele encontra aquela mulher samaritana ali no poço, ele diz uma grande verdade que eu tenho meditado sobre isso. Ele diz assim, olha, para os discípulos, né? Os discípulos questionam a Jesus e falam, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E aí Jesus fala, olha, uma comida eu tenho, que é fazer vontade, nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, talvez Jesus não quisesse que Marta estivesse perdendo ou gastando tempo organizando um pão gostoso, uma mesa posta bonita, nesse momento, porque nesse momento ele estava na casa dela e ele tinha algo a fazer ali naquela casa. Aleluia. Ele precisava estreitar essa relação, porque logo ali na frente, eles precisariam dessa relação estreita para viver o que eles iriam viver, o milagre que eles iriam viver. Então, às vezes, Jesus está na tua casa para te fortalecer, para fortalecer a tua fé para o milagre que vai acontecer daqui a pouco. E você está distraída. E não podemos ficar distraída, não podemos ficar com esse espírito agitado, insegura, porque Jesus ele veio para te dar essa segurança. Você quer ver isso? Que depois a gente vai ver como é que Marta é transformada? E aí também, o que a gente vai ver ali? A questão da Marta, aleluia. Que Marta tinha um autoritarismo. Imagina você pegar o Senhor Jesus e falar, ei Jesus, será que você não está vendo? Mandar em Jesus, meus irmãos. Quantos de nós às vezes queremos mandar em Jesus? Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Que esse espírito de Marta, espírito de insegurança, de comparação, de agitação, de medo, de disputa, de que quer que seja, que não quer dar um espírito manso, humilde, calmo diante da tua presença. E o autoritário, quando ele vê que ele perdeu o controle, ele fica assim, agitado, de um lado para outro. Ele fica agoniado. Mas em nome de Jesus, quem é a autoridade na sua casa é Jesus. Amém? Vem Deus, do cabeça, que é o seu esposo, você, como a Ezer, que caminha lado a lado com o seu esposo, e os seus filhos também, que é a autoridade espiritual, porque eles são santificados no sangue de Jesus e pela oração e pelo jejum, aleluia. Então, meus irmãos, olha que caiu por terra tudo isso aí que estava agoniando Marta nesse momento. E vamos passar agora para a virtude que Marta obteve em Jesus. Aleluia. Marta e o seu original. Amém? Marta e o seu original. No original, nós vamos ver ali, Marta, primeiramente, ela recebe Jesus. Então, ela toma essa decisão de receber Jesus, e ela é uma pessoa hospitaleira.
E a Bíblia fala que nós devemos ser hospitaleiros, né? Tem várias passagens ali no Novo Testamento, e também a gente vai ver também no Antigo Testamento, quando os homens chegam, por exemplo, ali em Sodoma e Gomorra, a gente vai ver ali o sobrinho, né, de Abraão recebendo os anjos, não, por favor, fiquem na minha casa. Também quando eles próprios aparecem, né, para Abraão, eles também não venham na minha casa. A gente vai ver ali em outras situações pessoas que recebem anjos. Então até o próprio Paulo vai dizer, olha, sejam hospitaleiros, porque vocês podem estar recebendo anjos na sua casa. E Marta, ela tinha esse dom, Marta, ela tinha essa vontade. Então o original dela é ser essa pessoa dinâmica. Todos nós somos diferentes, e cada um de nós temos os dons, né? Então, a Bíblia diz assim, ó, se o seu dom é de ministrar, ministre, se o seu dom é de ensinar, ensine, se o seu dom é de pregar, pregue, se o seu dom é de ajudar, ajude. Então, todos nós temos os nossos dons. Então, mais uma vez, o problema não é fazer, o problema não é estar sendo dinâmica, o problema não é você colocar sua mente criativa para ser executada, mas é a intenção do seu coração. Então, a arte de receber as pessoas que Jesus quer ensinar para Marta aqui, que não é só oferecer coisas, mas é principalmente oferecer nós mesmos para as pessoas. Às vezes nós recebemos as pessoas e nós corremos de um lado para o outro, não damos a devida atenção, não damos aquela atenção, aquela conversa, aquele olhar, olho no olho, aquele momento ali de comunhão, porque estamos correndo para um lado para o outro. E né, já se diz, né, é de praxe, né, até uma forma educada que a gente tem, falar, fulano, fica fazendo sala ali para visita enquanto eu vou fazer tal coisa, ou então eu fico fazendo sala para visita, porque essa é a intenção. Se a pessoa vai te visitar, ela não vai, pelo menos não tem que ser essa a intenção, de visitar a sua casa. Ela quer visitar você como pessoa, né? Ter um momento de comunhão contigo, e isso Jesus ensina para Marta, falando dessa situação, né? Mas ela é uma pessoa dinâmica, ser dinâmica é bom, é típico de quem gosta de receber, porque vai organizar isso, vai organizar aquilo, mas é no momento certo. Tem momentos que você vai ter que parar e adorar, tem momentos que você vai ter que parar e orar, tem momentos que você vai ter que parar e ser ensinável. E ali, a gente vai ver ali em João 12, e também vai ver na ressurreição de Lázaro em João 11, que Marta, ela é uma mulher decidida. A gente vê no caráter de Marta que ela é uma mulher decidida. Ela chega dizendo assim, Jesus, pode vir para minha casa, né, que eu vou receber. Ela toma a decisão de organizar, só que ela se distrai nessa organização, mas ela é uma pessoa decidida. E quando a gente vai ali em João, na morte de Lázaro, a gente vai ver que quem vai, ela não é como Maria, que Maria ficou lá, mas ela vai lá no encontro de Jesus, ela não espera Jesus chegar até ela. Então, ela tem uma decisão, ela decide ir lá e encontrar Jesus. Então, ela é uma mulher decidida, ela convida Jesus, ela vai até Jesus, quando Jesus chega ali na morte de Lázaro, e no momento que vai retirar pedra, ela fala também, Jesus, ó, já tá com mau cheiro aí, né? São 4 dias, então atente, né? Então ela tem esses momentos de decisões, e dentro da nossa vida a gente precisa ser decidida também, a gente precisa tomar decisões. Então isso é algo bom, de você também ter essas atitudes, não deixar só a vida te levar, não, você tem que ser protagonista ali também, né? É claro que a gente vai ver aqui na ressurreição de Lázaro que Marta agora, ela tá com um coração diferente, ela não tá comparando nada com ninguém, ela só chega para Jesus, abre o coração dela, rasga o coração dela, né, dizendo que se ele tivesse ali, e só que Jesus fala, olha Marta, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Ela diz, eu sei que sim, na ressurreição dos mortos. Aí ele continua ali falando com Marta. Então, ela tem ali esse coração ensinável também. E ela é sincera, ela fala, ela consegue expressar aquilo que ela está pensando. Né? E isso é um original que toda mulher precisa ter, porque todo homem, toda mulher, porque às vezes a gente não consegue nem descrever o que a gente sente.
Porque nós somos tão vedadas nos nossos sentimentos que a gente não consegue descrever o que a gente está sentindo na hora. Então, nós precisamos florescer, deixar os nossos sentimentos sinceros diante do Senhor Jesus, né? E aí, João 12:12, depois que acontece o milagre da ressurreição de Lázaro, depois que tem esse confronto que Jesus, né, fala, Marta, escolhe a melhor parte, que a gente vai ver ali de novo na ceia, ali próximo já de chegar à morte de Jesus, a gente vê em João 12:2, que diz assim, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, a gente vai ver ali que Marta está ali servindo. E Maria, é o momento que Maria derrama ali, unge, né, os pés de Jesus. Então, mas agora ela não se incomoda mais, porque ela teve um coração ensinável. Ela mostra o amor dela através do serviço, porque essa é a forma dela de servir Jesus. Aleluia. Alguém tem que alimentar, né, as pessoas. Não, né? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, mas também o estômago foi feito para comida, nem a comida para o estômago, né? Então, Jesus teve fome, né? Depois que ele jejuou, e nós somos humanos, nós precisamos nos alimentar. Então, Marta, ela tem esse dom e ela serve aí na ceia. Mas é importante que nós sirvamos. Vamos aprender com Marta e com esse aprendizado que Jesus nos traz. É importante que nós sirvamos com discernimento, meus irmãos. Em 1 Coríntios 2, versículo 10, fala assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas de Deus, ainda as profundezas de Deus. E no versículo 14 diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Aí no 15 diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele a ninguém é discernido. Então eu entendo que agora Marta pode servir, eu, Nívia, posso servir, eu sirvo ao Senhor, Miriam, irmã Sueli pode servir, mas com discernimento. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, eu me identifiquei muito com Marta, e uma das coisas que eu tiro com Marta é que eu tenho que tomar a minha decisão, estar feliz com a minha decisão de seguir Jesus. E por mais que tenham Marias próximos de mim, eu não tenho que julgar, e eu não tenho que querer que as pessoas tomem a mesma decisão que eu. A Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Então, eu não posso querer que a Miriam decida a mesma coisa que eu, e nem forçar a Miriam a fazer a mesma coisa que eu. Aleluia. E a gente vai viver mais feliz assim. Deus está falando conosco, Deus está falando com você, que Ele fale no seu coração, porque isso é libertador. A gente se libertar dessa antiga Marta e viver o original que Deus quer com essa Marta, para quem é dinâmico, para quem é decidido, para quem é sincero, aprender a viver com discernimento. Aleluia. E aí eu passo agora para a Miriam falar a parte de Maria, né? Agora vamos para a defesa, né, Miriam? Vamos aí agora para a parte de Maria, porque Marta ela já foi redimida e graças a Jesus que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Obrigada, Senhor. Deus abençoe. Bem, glória a Deus. Já para a defesa agora? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos dar continuidade aqui. A Nívia já falou sobre a irmã Marta, vamos falar então de Maria. Quem é Maria? Maria, ela aparece 3 vezes, assim como Marta, 3 vezes no Novo Testamento. Em Lucas 10, ela também aparece, em João 11, nas mesmas questões e situações em que Marta aparece, Maria está ali. E nota que nas 3 leituras que nós fazemos nesses textos, as 3 aparições de Maria de Betânia, a vida de Maria revela um padrão espiritual. Nós, ao lermos, vamos sempre ver Maria aos pés de Jesus. Ela sempre, toda vez que ela aparece nas Escrituras, está aos pés de Jesus. Não era apenas uma posição física,
era o lugar de ativação espiritual na vida dela. Ela entendeu isso. A Nívia trouxe aqui, né, a parte do servir, a parte do fazer de Marta. Ela estava ocupada, assim, com muitas coisas, porque quando a gente recebe, realmente, quando a gente recebe alguém em casa, a gente quer oferecer o melhor para essa pessoa. E a Marta achou que o oferecer o melhor para a pessoa é você correr atrás dos preparativos, arrumar a mesa, né, deixar tudo lindo para que a pessoa se sinta bem. Só que, como bem disse Nívia, a pessoa está indo ali não só para estar à mesa contigo, mas para ter intimidade contigo, conversar contigo. Ele quer que você seja presente, né? Ele quer que você esteja presente. E aqui estamos, então, falando de Maria. Maria, ela sempre estava aos pés de Jesus. Ela escolheu. Em Lucas 11, Lucas 10, versículo 39, Marta o recebe em casa. Maria, sua irmã, fica sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Porque para ela o mais importante era a pessoa que estava na casa dela. E a Marta acho que ficou muito revoltada com isso. Estou fazendo tudo sozinha. Quem de nós não já vivemos essas situações? Eu já passei por isso, por situações semelhantes a essa, de receber alguém que a visita em casa e os demais ficam todos de braços cruzados e você tem que correr atrás de tudo, colocar mais água no feijão, fazer mais isso, mais aquilo. Mas hoje nós entendemos que quando Jesus entra na casa, a presença, o coração, nosso coração precisa estar nele. Aleluia. Glória a Deus. Nosso coração precisa estar nele. E ele que sonda as intenções do nosso coração. Nívia falou sobre Marta, trouxe aqui o original de Deus para a vida de Marta, e eu quero falar sobre as virtudes que foram ativadas em Maria, enquanto ela estava aos pés de Jesus. A primeira virtude que ela ativou foi a da presença e também da escuta. Por quê? Porque sentar aos pés de Jesus não era apenas um gesto físico, era uma decisão espiritual. Nota que naquela época, quem se sentava aos pés do mestre, sentava para aprender. E quando você senta para aprender, você precisa se livrar das distrações em volta, para que o seu ouvido esteja atento para ouvir o que o mestre está falando. E Jesus, vendo a atitude de Maria ali aos pés dele, querendo mais, com fome e sede demais de Jesus, ele não reprimiu ela. Porque essa era uma decisão espiritual. Ela ativou aqui duas virtudes: prioridade da presença e a escuta sensível e discipulado. Quando nós escrevemos esse texto na primeira vez, né, que está numa das nossas obras, que está no forno, né, Nívia? Nós colocamos ali que cada pessoa que senta para aprender, naquele contexto em que Maria de Betânia estava, a mulher não era autorizada a ser aluna, a ser discípulo. Mas Maria, ela buscou isso. Que toda vez que ela via Jesus, ela sempre estava aos pés dele, para aprender. O que eu posso aprender com ele? O que mais eu posso extrair dele? Jesus afirma: Maria escolheu a boa parte. Isso revela que nem tudo que é urgente é essencial. Ela foi ousada, exatamente. Há uma diferença entre nós estarmos ocupados para Deus, e isso aqui pega, hein? Estarmos ocupados para Deus e estar com Deus. Marta estava ocupada para Deus. Porque ela estava fazendo muitas coisas e ela não aproveitou o estar com ele. Porque o estar com ele era mais importante. Não que as outras coisas não fossem importantes, mas o estar com ele, você consegue extrair dele
coisas preciosas, que te fortalecerá a continuar caminhando ao longo das intempéries que vão surgir na vida. E nós vamos falar sobre Maria de Betânia aqui, sobre, logicamente, que Marta, quando manda a notícia para que Jesus, seu amigo, está, né, doente, e Jesus fala, nós não vamos voltar agora, vamos voltar. Essa doença não é para a morte. E passou-se os dias. Mas para quê? Por que Jesus não voltou imediatamente, já que Lázaro, aquela família, era uma família amiga do coração dele? Porque ele mesmo disse, não é para a morte, mas para que Deus seja glorificado. E vocês creem em mim. Porque ainda no meio dos discípulos dele havia aquela incredulidade. E Jesus já tinha operado vários milagres. Quando ele recebe a notícia não, ele fala, Lázaro dormiu. Ah, então tá tudo bem, Lázaro dormiu. Não, ele tá morto. Mas eu vou lá ter com ele, eu vou lá. E um dos discípulos fala, então vamos lá para ser morto, para morrermos junto com ele, né? Porque estavam perseguindo Jesus naquela situação. E vai ter pessoas, né? Porque Betânia para Jerusalém ficava em torno ali de 3 quilômetros, né? Então muitos judeus foram visitar ali Marta e Maria naquela situação da perda de Lázaro. Então Maria de Betânia, ela não aparece nas escrituras como uma mulher de muitas palavras. Você ouviu Maria falando alguma coisa? A única frase que ela fala assim, ela debruça ali aos pés de Jesus, né? Quando ela ouve, o mestre te chama, se o mestre me chama é porque tem resposta. E ela já se joga aos pés dele. Ela é uma mulher de poucas palavras, mas com uma sensibilidade espiritual. O que ela nos ensina? Que diante de Jesus, não somos apenas visitados, nós somos revelados, nós somos curados, nós somos reposicionados, aleluia. E vemos que ela, como a vida que foi tocada por Cristo, e nesse encontro, ela ativou muitas virtudes. Eu consegui extrair desses 3 textos, pelo menos 7 virtudes que Maria conseguiu extrair. Imagine se nós conseguirmos ativar cada uma dessas virtudes em nós. Ao entender a prioridade da presença, a termos a escuta sensível, a nos deixarmos sermos discipuladas por Jesus. Então, a prioridade da presença, enquanto Marta estava ocupada com muitas tarefas, não vamos entrar nas situações em que Marta estava vivendo, porque ela também estava passando por uma situação, e tudo na Bíblia é aprendizado. Tem aquele livro, Como Ser Maria no Mundo de Marta, né? Porque a gente vive na correria, vive muito ansiosa, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas como ter uma vida de Maria no mundo de Marta? A gente precisa ter o equilíbrio. Não você querer ser espiritual demais e também não querer fazer todas as coisas esquecendo de buscar a Deus, ter o tempo com Deus. Então, termos equilíbrio. Maria escolheu a boa parte, sentou-se aos pés do mestre para ouvir a sua palavra. Isso revela que ela entendeu que a intimidade com Jesus vem antes de nós performarmos. Bem antes de eu fazer alguma coisa, o meu tempo com Jesus, ele tem que ser prioridade. Jesus precisa ser a prioridade na nossa casa, na nossa vida. Se nós não tivermos tempo para buscar, termos intimidade com o Pai todos os dias, não é só de vez em quando. Porque bem como disse Nívia no começo, ele é espírito e ele prometeu que não nos deixaria só estaria conosco todos os dias. Mas quantas vezes nós temos deixado Jesus de lado para fazer tantas coisas, e aí chega o final do dia e fala assim, nossa, hoje não deu tempo nem de orar, nem li a Bíblia, nem falei com Deus, nem um pouquinho. Passou-se o dia e você não buscou o que deveria ser prioridade na sua vida. Há pessoas que vivem cansadas porque tentam fazer tudo
sem primeiro estar com Jesus. Maria nos mostra que a presença de Jesus não é só um detalhe da vida, é o centro de tudo. Jesus precisa ser o centro de tudo. O livro que nós colocamos como dica de leitura deste mês, A Mesa com Ele, eu aconselho vocês a lerem. Não só esse, né? Lógico, Ezer, Esposa Zelosa também, mas esse traz aqui, ele traz as experiências da irmã que escreveu sobre quando eles perdem o pai. E aí a mãe, todos esperam que a mãe e os filhos fiquem desolados. Mas a atitude que a mãe tem, eu vou dar um spoiler pequenininho do livro, tá? Só para vocês quererem ler. A mãe, ela não fica nesse desespero. Ela arruma a mesa e coloca 4 lugares na mesa. E aí a filha pergunta, porque ela era pequena quando o pai faleceu, mãe, por que 4 lugares? O papai não está aqui. Quem está convidado para almoçar com a gente hoje? E a mãe dela fala, este lugar, a partir de hoje, é o lugar de Jesus na mesa. E aí eles pegam a mão para orar, e aí ela, na cabecinha de criança dela, ela imagina pegando na mão de Jesus. E ela fala assim, depois daquela experiência, eu nunca mais larguei a mão de Jesus. E aí vocês leem o livro para vocês entenderem mais, tá? Voltando aqui para Maria de Betânia. A segunda virtude que ela aciona aqui, essa escuta sensível e discipulado. Então, a escuta obediente e sensibilidade que ela tem ao sentar aos pés de Jesus, naquela cultura, era a postura de discípulo. Maria assumiu a posição de quem deseja aprender. E você? Você se senta para aprender com Jesus ou você está assim como a Marta, correndo de um lado para outro e aí não tem tempo para aprender o que ele tem para revelar, liberar o profundo e o escondido, que ele só libera para aqueles que o buscam, para aquele que tem intimidade com ele, para aquele que o procura. Maria assumiu, então, a posição de quem deseja aprender, receber e também se render. Não é só para aprender, mas receber e se render. No nosso mundo que estamos hoje, cheio de barulhos, muitas vozes falando ao mesmo tempo, passamos como Maria. Escolhamos ouvir, sabe assim, sensibilidade para ouvir e calar as outras vozes. Em meio às demandas, Maria de Betânia, ela discerne, ela escolheu discernir. Porque a fé amadurece quando o coração aprende a silenciar. Se você silencia o seu coração, sua mente está muito cheia de muitas coisas, silencie-se. Silencie as outras vozes. Para que você consiga receber a direção. Jesus declarou que Maria escolheu, sim, essa boa parte. Porque ela compreendeu que há coisas que até parecem urgentes, mas não são essenciais. Anote isso. Há coisas nas nossas vidas que até parecem urgentes, mas não são essenciais. Quando Maria se sentou aos pés de Jesus, ela descobriu que a presença dele vale mais do que qualquer pressa, mais do que a opinião dos outros, mais do que qualquer distração. Passando aqui, a próxima virtude que ela ativou. A fé. A fé. A virtude ativada da fé que permanece na dor. Agora vamos entrar em outro contexto. Não estava tudo bem, né? O primeiro momento em que Maria se encontra com Jesus, que ela está aos pés de Jesus, ele foi visitar ela em casa. Agora, aconteceu uma situação em que Lázaro, o irmão delas, morreu. Em João 11, nós encontramos Maria diante da morte do seu irmão Lázaro. E aqui o cenário vai mudar totalmente, porque não tem banquete, mas há lamento.
Não há perfume, mas há lágrimas. Não há celebração, há somente espera. E ela está lá em casa, chorando. Chorando. E ainda assim, Maria, ela permanece. Quando Jesus chega, e aí ela ouve Marta falar, o mestre te chama. Ela corre. Ela não esperou ele vir. Ela corre. E a primeira atitude dela, ela corre aos pés. Ela corre aos pés de Jesus. Derrama nos pés de Jesus a sua dor. Isso aqui nos revela algo incrível. O mesmo lugar em que ela estava para escutar, se torna agora o lugar a qual ela se entrega. Aleluia. Maria nos ensina que a fé não é a ausência de lágrimas. Fé é permanecer aos pés de Jesus, mesmo chorando. Amadas, vamos permanecer aos pés de Jesus, mesmo que estivermos debulhando em lágrimas. Porque o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Aos pés de Jesus, quando nós nos derramamos, entregamos tudo. Entrega tudo, tudo aos pés de Jesus. Aleluia. Ela não fugiu da presença de Jesus no momento da perda. Ela correu para ele. Aqui nasce mais uma virtude dentro da fé que permanece na dor. A virtude da dependência espiritual. A dependência mesmo em meio ao sofrimento. Muitas vezes, a dor tenta nos fazer acreditar que Deus se afastou de nós. Muitas vezes, em meio às dores, parece que Deus está em silêncio, mas Ele continua trabalhando. E até em silêncio, Ele nos ensina. Maria prova o contrário. Quando tudo parece morto, Jesus continua sendo o Senhor da situação. E antes mesmo da ressurreição de Lázaro ser manifesta, a fé de Maria já está sendo treinada para confiar no caráter de Jesus. Maria, então, ela nos ensina que a presença de Jesus não é apenas o lugar de adoração, mas também de luto, de cura, de reconstrução. Em vez de nós escondermos as nossas dores, façamos como Maria. Ela leva a dor dela ao único que pode transformar a morte em testemunho. A próxima virtude aqui é a virtude da adoração extravagante. E a gente entra, então, no capítulo 12 de João. Mas, Miriam, você não explicou. A Nívia já deve ter falado que o Lázaro ressuscitou. Porque acontece ali um milagre. E só dando uma voltada aqui, ao estar aos pés de Jesus, nós conseguimos experimentar coisas extraordinárias na nossa vida. Ao nos entregarmos totalmente a Ele, nós vamos até o lugar onde havia coisas que pareciam perdidas, que já cheira mal. Mas Jesus, ele dá uma ordem, que há situações nas nossas vidas que nós precisamos tirar a pedra. Ele pode tirar a pedra? Pode, mas ele requer de nós a atitude. E ele fala, antes de chamar Lázaro, de Lázaro ressuscitar, ele pede para tirar a pedra. Aquelas coisas que ainda atrapalham. Tirando a pedra, ele ora. Tudo apresentamos a Deus com orações e súplicas. Tudo levar a Deus.
Jesus, ele não tinha necessidade de orar, mas, Pai, eu clamo a Ti para que esses creiam que Tu estás em mim. E aí ele fala o nome. Ele chama-nos pelo nome. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Lázaro vem para fora. Lázaro vem. Mas Lázaro está enfaixado. Não basta somente nós sairmos, porque Jesus nos ressuscitou. Nós ainda precisamos de pessoas à nossa volta para nos desenfaixar. Que sejamos essas amigas, essas irmãs, sejamos essas pessoas que vai tirar as faixas que impedem de continuarmos caminhando. Glória a Deus. Vamos voltar então para Maria de Betânia. Aleluia. A outra virtude aqui, então, é a honra extravagante, a adoração extravagante. Em João 12, Maria de Betânia, ela vai aparecer de novo. Porque se a Marta e o Lázaro aparecem, ela aparece também. Glória a Deus. Maria, então, ela pega um perfume precioso de nardo puro e unge os pés de Jesus. E sempre que a gente fala sobre nardo, sobre perfume derramado, a gente lembra, eu quebro o meu vaso, né? Quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Maria, ela não oferece o resto, ela entrega o melhor. E nós, irmãs, temos entregado o nosso melhor para Jesus? Quem conhece Jesus apenas de longe vai ofertar pouco, vai oferecer pouco, o mínimo. Mas quem já foi tocada por ele, já foi quebrada por ele, já foi e sente-se amada por ele, vai derramar tudo. Não vai pensar, eu vou entregar tudo, isso aqui vale muito. Para ele isso daqui não é nada. Porque ele é o meu tudo. E ela derrama o tudo que ela tem. Ela não mede a adoração por economia, mas por devoção. O gesto de Maria revela que uma mulher que entendeu que Jesus é digno de tudo. O perfume derramado fala de rendição total, fala de amor sem reservas, fala de adoração que vai sim nos custar algo. Não é uma adoração superficial. Não é uma adoração só de levantar as mãos, mas aquela adoração que você deixa tudo, entrega tudo. Aleluia. Essa cena também mostra que Maria ativou a virtude da generosidade. Quando algo é realmente precioso para nós, só será entregue com profundidade se Jesus for o nosso maior tesouro. E aí, Jesus é o seu maior tesouro? Isso. Uma mulher dá o exemplo de adoração total, ela se esvazia de si e entrega tudo. Aleluia. Maria abriu mão do valor terreno para honrar o valor eterno. Onde há a verdadeira revelação de Cristo, a entrega. Entrega não pela metade, mas total. Eu vou falar mais uma virtude, e as outras duas virtudes eu vou deixar para falar nos devocionais Palavras de Bênçãos a partir do dia 24, ok? A outra virtude aqui foi a coragem de adorar, mesmo quando ela foi criticada. Você já recebeu crítica quando você está fazendo algo, não para receber elogios dos outros? Nívia trouxe aqui a parte da comparação. Não. Aqui, Maria ela foi questionada, ela foi criticada. O Judas questionou o gesto de Maria. Por que você gastou tudo isso? Que desperdício todo é esse? Porque a intenção do coração de Maria não tinha a ver com as pessoas que estavam em volta. A intenção do coração de Maria não interessa, não me importa quem está em volta, eu quero entregar meu tudo para ele, porque ele é o meu tudo.
A coragem de adorar mesmo quando ela estava sendo criticada, ela não se importou com os outros. Jesus defende Maria, dizendo, deixe-a. Versículo 7, João 12, 7. Nem toda adoração será compreendida por pessoas religiosas. Nem todo ato de amor vai ser aprovado por quem só enxerga a utilidade. Maria nos ensina a permanecermos fiéis ao Senhor. Permanecermos fiéis que o Senhor colocou no nosso coração. O que o Senhor tem colocado no seu coração? Aleluia. Ainda que haja vozes tentando reduzir a grandeza do nosso gesto. Ela não deixou que a crítica interrompesse a devoção dela. Eu derramo o perfume no pé dele e ainda seca a toalha e meus cabelos. Glória a Deus. Aleluia. A mulher que conhece o valor de Jesus não negocia sua adoração para agradar as expectativas dos outros, as expectativas humanas. Aqui nós vemos que e como Maria de Betânia também pode nos inspirar. Porque ela encontrou em Jesus aquilo que o mundo não pode dar. O que Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro com ele, o que nós encontramos nele? Direção, consolo, autoridade sobre a dor, valor sobre a entrega, coragem para adorar, intimidade para permanecer. Ela não foi marcada por produtividade, mas sim por prioridade. Filho, enquanto, né, tem uma música da Medium, acho que é Medium, né? Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. É Medium que canta, né? Aleluia. Que Jesus seja a prioridade nas nossas vidas. Irmã, isso ali, a gente já está terminando. Só um instantinho. Já está terminando aqui, irmã. Glória a Deus. Acho que não tem mais nenhum. Não temos mais nenhum slide. Glória a Deus. Eu só vou concluir aqui e já passo para a Nídia também. Aleluia. Maria, ela não foi conhecida por sua agitação, mas por comunhão. Não foi lembrada por uma agenda cheia, mas por ter um coração cheio de Cristo. E hoje, nós que possamos pedir para que o Espírito Santo venha ativar em nós as mesmas virtudes que foram ativadas em Maria e em Marta. Porque, apesar de vermos o início da caminhada das duas irmãs, lá no final, Marta, ela também entendeu que a presença dele é mais importante. Ela já não estava no final na correria, né, Nívia? Marta, ela entendeu que a presença dele era importante, apesar dela estar servindo. O coração dela já tinha sido ali transformado. Então, ela já não estava questionando, Maria, por que você vai derramar todo esse perfume caro nos pés do mestre? Vem me ajudar a servir. Não, ela entendeu o lugar dela. E o lugar de Maria sempre foi aos pés do mestre, porque ela entendia assim, eu quero aprender mais com ele. O meu respirar é ele é o meu maior tesouro. Aleluia. Que nós possamos buscar, assim como Maria, que nos lembra que o verdadeiro encontro com Jesus transforma o nosso interior, é de dentro para fora. Antes de mudar a nossa circunstância ao redor, mas é de dentro para fora. Glória a Deus. E quando o coração é tocado por Jesus, a vida passa a exalar o bom perfume de Cristo. E aí as pessoas à nossa volta vão ver Cristo em nós, a esperança da glória para todos que precisam. Porque exalamos o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Que você também separe um tempo para estar aos pés de Jesus. Todos os dias. É fácil? Não é fácil. Mas se esforce.
se esforce para passar o tempo com ele sem distrações, com calma. E a pergunta que eu faço para mim, sempre que, todos os momentos quase, Senhor, o que precisa ser ajustado em mim para que eu escolha a boa parte? E você? Consegue fazer essa pergunta? Senhor, o que precisa ser ajustado em mim ainda para que eu consiga escolher a boa parte, que é o Senhor? Amém, irmãs? Deus abençoe. Nívia. Amém, glória a Deus. Então, hoje nós aprendemos aí, quando o Senhor entra numa família, ele trata com todos. Ele tratou com Maria, ele tratou com Marta e ele tratou com Lázaro. E que assim seja nas nossas famílias, que a presença do Senhor trate com todos. Trate comigo, trate com o meu esposo, com aqueles que têm filhos, e assim seja uma família para a glória de Deus, como foi a família de Marta, Maria e de Lázaro, amém? Então vamos orar, porque hoje foi um momento de muito aprendizado, tanto com Marta quanto com Maria, né? E eu vejo aqui que no capítulo 12 de João, as duas estão em outra dimensão de adoração e de serviço, né? Só que Maria, como ela tem essa característica, vamos colocar como Maria fosse a levita da casa do Senhor, né? Então, o serviço dela era esse, de levar a esse propósito. E de Marta seria o diaconato, né, ali na casa do mestre. Mas a diferença entre uma e outra do coração não tem. Os dois do coração estão fazendo algo com amor para Jesus e não estão se importando com mais o outro, se está fazendo, se não está fazendo. Então, esse eu acho que é o grande aprendizado que o Senhor quer hoje, que nós não venhamos nos importar com o que os outros estão falando, mas principalmente como que está o seu coração diante do Mestre. Amém? Vamos orar. Pai amado e santo, eu quero te agradecer por este momento gracioso, por esse momento, Pai, onde o Senhor falou ao meu coração, bem como falou ao coração da Miriam, da irmã Sueli, e eu tenho certeza que assim como o Senhor falou ao meu coração, aos nossos corações, o Senhor de falar nos corações de todo aquele que pegar este vídeo, que chegar esse vídeo até ele, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforma-nos a cada dia, vem nos transformar, vem transformar todos da nossa casa, como o Senhor encontrou esta família e transformou essa família para a tua glória, encontra a minha família e transforma para a tua glória, não esquece de nenhum, não deixa nenhum de lado, Pai, mas transforma, sejam as Martas, sejam as Marias, sejam os Lázaros, Senhor, transforma, vivifica. Ó Deus, vivifica tudo aquilo que está morto na nossa família, tudo aquilo que está com mau cheiro, vai repreendendo e vai tirando a pedra, meu Pai. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, aquela pessoa que está com o coração angustiado, com o coração agitado, gastando energia com as várias disputas desta vida, Pai, em nome de Jesus, venha acalmar esse coração agora, como o Senhor alcançou o coração de Marta, colocando fé, colocando-se, confrontando, dizendo qual é a melhor parte, mesmo com a característica dela. Pai amado, ela entendeu que ela não pode forçar ninguém, mas apenas o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Ó Pai, essa verdade traz tanta paz ao nosso coração, porque sabemos que o trabalho não é nosso, o trabalhar não é nosso, como diz aquele hino, Senhor amado, o nosso trabalhar, o nosso trabalho é descansar em Ti, aleluia. E nesse momento, Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta mensagem, tanto de Maria quanto de Marta, que o nosso trabalho é descansar em Ti, que o nosso trabalho, Senhor, é aprender de Ti, que nós precisamos ter esse discernimento de não estarmos distraídas, mas estarmos, Senhor amado, ouvindo o que vem, sermos mansos e humildes de coração. Obrigada, Senhor, por nos desprezar, como o Senhor vem ativando
pequenas, mas sabe. Muito obrigada obrigada, Pai, pela tua. Pai, nós profetizamos, Senhor, que essa pessoa que ouvir agora esta oração, ela seja tocada, ela seja liberta de toda ansiedade, ela seja liberta de toda depressão, ela seja liberta no nome de Jesus de toda a baixa autoestima, de todo síndrome de rejeição, em nome de Jesus, e seja curada, seja restaurada, seja transformada e seja levada a nova dimensão do teu original, do original dela em ti, assim como eu, como a Miriam, como a irmã Sueli, Pai, que saiamos daqui diferente deste momento, Senhor, porque aqui o Senhor se fez presente. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua participação conosco. Deixa seus comentários aqui, né? Vejam aí as informações onde você pode saber mais do Ministério Ezé, tanto no Telegram, quanto no Instagram, quanto no YouTube, e também entra no grupo do WhatsApp para que você receba aí todos os dias algo da parte do Senhor e também venha trazer, cooperar conosco, porque o Ministério é isso, uma ajuda a outra, aleluia. Na sua área de fraqueza nós somos um ministério de rede de mulheres, aonde juntas nós vamos trazer muitas vidas para o Senhor Jesus e fortalecer uma a outra. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Aleluia.